6 textos que os pastores não vão ler, pregar e nem ensinar. Se algum ler, ele vai passar direto por esse texto. E eu já vou te adiantando: congregar não é frequentar templos. Os 6 textos são 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6. Salomão diz o seguinte: eu vou edificar uma casa para o nosso Deus, para colocar o nome dele ali, mas os céus não podem contê-lo, e os céus dos céus também não podem contê-lo. Como ele caberia numa casa? Ele não cabe numa casa. Uma casa não pode conter o nosso Deus, ok? O segundo texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 47 e 48. Então, Lucas, descrevendo as palavras de Estevão enquanto estava sendo apedrejado, diz o seguinte: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Depois, o terceiro vai estar lá também em Atos 17, verso 24. O Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Entende? Agora, continuando aqui, em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o seu corpo é que é o templo de Deus? Vocês não sabem disso? 1 Pedro 2, verso 5 diz assim: vocês, as pedras vivas, é que são edificados a casa espiritual de Deus. A casa de Deus que está sendo construída é uma casa espiritual formada de pedras vivas, não templos feitos por mãos humanas. E o sexto texto vai estar lá em Hebreus capítulo 3 e 6. Nós somos a casa espiritual de Deus. Só um detalhe, meu querido, para você, detalhe simples: a igreja de Cristo reunia onde podia, aonde não chamava a atenção dos romanos e dos judeus. Ela era extremamente perseguida pelos judaizantes e pelos romanos. Então, aonde que se reuniam? Nas ruas, nas praças, nos bosques, nas florestas, nas matas, na beira do rio, na beira da praia, mas principalmente escondido nas casas das pessoas. Você sabia que o primeiro templo para o cristianismo foi construído entre o ano 317 e 325? Isso mesmo, até o século IV não havia templo para os cristãos se reunirem, ok? Os pastores não vão te ensinar isso, mas como explicar então Hebreus 10, 25? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Eu sempre falo, texto sem contexto vira heresia. Lê o verso 23, o 24 e o 26. Deixa eu te explicar, a Bíblia não foi escrita em português não, ok? Ela foi escrita no Novo Testamento em grego. E a palavra grega, traduzido por congregar, significa não abandonar a sua fé, a sua crença, o seu viés, seja econômico, político, ok? Social, e depois entrou a conotação religiosa. Não abandone a sua crença, a sua fé, entende? Não abandone os seus princípios político, econômico, social, e foi acrescentado o religioso, ok? Segundo lugar, essa palavra significa a mídia. Hoje você tem um pendrive, tem um CD, entende? Você tem o WhatsApp, existem as mídias. A mídia era as pessoas. Eu levava a minha crença econômica, política, social e religiosa onde quer que eu fosse. Ou seja, não deixe de levar. Onde você estiver, você é a mídia. Você deve levar o evangelho, então não deixe de ser. Isso significa reunir no mesmo lugar? Sim, mas era o terceiro significado e não o primeiro. E detalhe, congregar em qual templo? Se quando a carta aos Hebreus foi escrita, não existia templo para os cristãos. E no templo de Jerusalém, Pedro uma vez falou de Jesus e ele apanhou e foi preso lá dentro. Lá era proibido de falar. Entende isso aí? Existe algum problema em congregar? Não. O problema é saber onde congregar.
99% das denominações não prega o verdadeiro evangelho.